Hello, hello! Fala, meu povo, tudo bem? Semana de vocês foi boa, estamos aqui em mais uma live com o meu mozão, coisa linda. Muito Cadê? bom estar aqui com você. A internet tá ruim aqui, peraí. Jennifer, cara, que saudade daqui. A internet não tá muito boa hoje aqui não, hein? Tira do Wi-Fi, então. Vou colocar o 4G, peraí, só um pouquinho. Melhorou? Você tá conseguindo ver bem a gente? Tá de boas. Tá de boa? Gilmar Batistotti, meu amigo, irmão camarada. Tudo bem com você, cara? Como é que você tá? Me conta aqui nos comentários. Hoje nós temos uma convidada que vai trazer uma experiência muito legal para quem acha interessante, para quem vai pra Ásia, e ela foi pra China, foi pro México e foi pra um monte de lugares, na Europa também. Então aproveita, faça suas perguntas, como que ela foi, o que ela fez, o que você pode fazer. Mulher, sozinha, pegou a mala e foi embora pelo mundo. Olha só que legal, cara. A gente vai bater esse papo aí com a Yasmin, esperando ela chegar aqui na nossa live. Tá bom? Desde já é muito bom ter vocês aqui com a gente. E quem tá aqui mais? Deixa eu ver. Sara, como é que foi a sua semana? Foi boa? Gilmar, cara, pastor, cara, tá tudo bem com a gente, né, amor? Tá tudo bem com a gente? Como é que a gente tá? Tudo bem, A gente tudo tá bem. Estamos cansadinhos, né? Como toda pessoa numa sexta-feira. Porém, estamos animados porque está começando o sábado, então é um ótimo momento. Exatamente. Deixa eu ver aqui, como é que tá aí no Novo Tempo, cara? Você não... Tem que ligar pra gente depois se atualizar a sua vida, hein? Deixa eu mandar mensagem pra Yasmin aqui. Deixa eu mandar mensagem. Ela falou que precisa de 5 minutos. Beleza, em 5 minutos então a gente vai ficar conversando com vocês, né? Conversando com vocês. Deixa eu colocar a musiquinha de fundo. Manda as perguntas. Anderson entrou. Aqui, Anderson. Fala, Anderson. Como é que tá, cara? Tudo bem, querido? Temos uma novidade pra vocês. Quem acompanha aqui o nosso perfil viu que algumas semanas atrás a gente tava debaixo de neve. Existem lugares que fica assim, obviamente com muito mais neve, mas pra gente isso daqui é muito. Porém a novidade é que está chegando a primavera, a gente já tá vendo vários brotinhos nas árvores. É muito legal ver assim essa troca de estações. Sim. E como a gente precisa valorizar isso, né? Quando você começa a ver que um ciclo tá acabando e outro tá começando. Exato. Dá uma alegria, sabe? E se lembra também muito cada desafio, né, que a gente vai tendo. Antes da gente ir pra Bangladesh, a gente também tava ansioso, tava terminando vários ciclos da nossa vida no Brasil. E ia começar um em Bangladesh. Enfim, isso acaba inspirando, sabe? Não sei se pra vocês isso faz alguma diferença, mas eu acho que é legal a gente observar essas coisas simples, né? Principalmente na natureza, que tem um impacto também, né, na nossa vida, querendo ou não, no nosso dia a dia. Mulher sábia. Essa questão de... Parece muito com a vida, né? Estações que a gente tem na vida. Quando a gente tá trocando de fase, né? De uma fase pra outra, a gente consegue ver isso muito visível. As mudanças que ocorrem. Por exemplo, quando a gente casou, cara, eu morava numa universidade com outros 4 pessoas, 4 homens, do nada, morar como uma mulher, né? Na mesma casa, no mesmo ambiente, na mesma cama. Então, tipo assim, é sair de fases, né? Esse é um exemplo de uma fase que a gente passa na vida. E aos poucos a gente vai vendo assim, as mudanças que estão acontecendo com a gente mesmo, né? Então é interessante. E também é importante valorizar certas mudanças que às vezes a gente passa despercebido. Por exemplo, eu lembro muito bem quando eu estava no colégio. Você sai do ensino fundamental, aí daqui a pouco tá vindo pro ensino médio, daqui a pouco pra faculdade. E entrava ano e saía ano e assim, já vem o próximo. Mas às vezes a gente não para pra pensar assim, no que passou, no que tá terminando, no que vai começar. É muito fácil entrar no automático, né? Exato. Mas essa semana, por exemplo, está acabando. O que ela teve de especial pra você? Pode colocar aqui nos comentários. Teve uma coisa ruim ou boa. Se foi boa, ótimo. Esse é o momento de você parar e olhar e pensar: nossa, isso foi muito legal o que aconteceu nessa semana. Estou muito feliz. Agradecer não só a Deus, mas também as pessoas que fazem parte, né, desses momentos importantes. E se a sua semana que está acabando agora não foi boa,
O bom é que está começando outra, né? Amanhã é o último dia da semana, sábado, e já já vai começar uma nova oportunidade também. Pra gente fazer mais uma semaninha especial ou não, né? Exato. Será que a Yasmin já A Yasmin já chegou aqui, ó. Fala Franklin, cara, meu camarada Franklin. falou que sábado é o melhor momento, concordo. É, isso aí. Tô Chegou. aqui tomando meu suquinho de laranja. Suquinho de relaxando. laranja, é isso aí. Franklin se casou, cara. Mais uma vítima do casamento na quarentena. É, Oh. amigão. Ou não uma vítima, né? Mas também uma oportunidade. Mais uma coisa sobre aproveitar a oportunidade de viver intensamente e perceber que a vida é agora e às vezes não precisa Não precisa esperar a pandemia, né? Não, Óbvio, nem, com não, nem responsabilidade, questão, né, nem gente? questão de decidir se é certo ou errado casar. Mas falando, tipo, durante a pandemia, sabe? Às vezes tinha tudo planejado, enfim, mas, cara, na raça, casou com poucas pessoas, mas, cara, o importante é o momento, né? O importante não é fazer do momento um empecilho, mas sim uma oportunidade. Quem chegou aqui? Thaís, tudo bem? Deixa eu já chamar aqui a... E ele falou, por Yasmin, sinal, casei muito bem. Casou É isso aí. bem demais, bem demais. Já chamamos aqui sua esposa pra estar aqui com a gente. Cadê Yasmin? Cadê? Ela tem que aceitar. aqui, É ali em cima, ó. Que Aqui, convida. ó. Aqui, achei. A gente tá se acostumando ainda, gente, com essa nova roupa. Depois desse momento filosófico nosso sobre a vida, agora a Yasmin chegou e a gente vai trocar uma ideia com ela, gente. Olha que bacana. Enquanto ela abre aqui, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, manda para todas as suas amigas ou amigos que pensam em viajar o mundo sozinho, mas não com coragem. Porque talvez essa menina que acabou de chegar aqui, ó, acabou de aterrissar aqui, possa te motivar a fazer diferente, tá bom? Tudo bem, Yasmin? Olá, tudo? Tá me ouvindo? Sim. Tô ouvindo bem. Pessoal que tá acompanhando, confirma aí se vocês estão escutando legal. Ai, que legal ter você aqui, uma pessoa que tava lá do outro lado do mundo, daqui a pouco voltou para as Américas, foi pro México. E tem muita coisa para contar, né, Yasmin? Sim, que bom que deu certo, porque faz um tempão que a gente tá tentando conversar e não conseguia, né? Mas que bom que hoje já deu. Bom que deu certo. Legal ter você por aqui, É um Yasmin. prazer ter você. Obrigada pelo convite. Bacana. Então, pessoal, se quiser já ir mandando perguntas, pode ir mandando durante a live e a gente vai respondendo. Mas vamos lá, Yasmin. Começa então contando um pouquinho Do início. de quem você é, onde você morava no Brasil, o que você fazia, como que surgiu essa oportunidade de ser voluntária e missionária em outros países e um pouquinho do seu passo a passo, porque tem muita gente que acompanha a gente aqui no Tio Igor e pergunta, queria tanto fazer isso, mas não sei como. Então, essa oportunidade de pessoas verem mais um exemplo de como foi o seu processo, né? E outras pessoas podem seguir algo parecido também. Uhum. Bom, eu sou a Yasmin, né? Eu sou de São Paulo. Os meus pais são de uma cidade na praia que chama Peruíbe. Acho que muita gente não conhece, mas é muito lindo lá. E quando eu já era mais nova, assim, fui para São Paulo estudar. Eu fiz faculdade de Direito na PUC. E a minha história, assim, eu não tinha nenhum conhecimento de Deus, não sabia muito do Evangelho. Já tinha ido a algumas igrejas católicas e tudo. Mas quando começou a minha experiência, assim, mais com Deus e esse lado mais espiritual, foi quando eu fiz um intercâmbio para a Irlanda. Então, no meio da faculdade, que eu estava fazendo direito, eu estava meio perdida, não sei, assim, sempre tive vontade de viajar. Era um sonho, assim, também que eu tinha desde criança. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas, tipo, eu assisti os filmes, aí eu ficava, nossa, um dia eu quero ir aí, não sei o quê, né? Mas não sei por quê. E aí eu acabei indo, parei a faculdade e fui. Em tese eu ia por 6 meses, e aí eu acabei ficando 1 ano. E você foi para Fiquei 1 ano lá na Irlanda. Sim. Né? Não foi, assim, foi um intercâmbio meio que por conta própria. Não fui na minha área, eu só fui pra estudar inglês, né? E pra conhecer também, porque eu tinha muito sonho de viajar. E aí aí foi quando tudo mudou. Assim, minha vida realmente mudou lá, porque lá eu ia ficar 6 meses e depois achando que chegando lá, minha vida ia ficar, assim, perfeita. Falei, bom, aí, assim, as tristezas, os problemas que eu tinha, eu falava, não, quando eu chegar lá, que eu tenho outro país, vou realizar meu sonho, aí tudo vai ficar bem.
Só que piorou, porque aí eu fiquei sozinha num lugar totalmente estranho. Eu falava um pouquinho de inglês, mas assim, o sotaque deles é diferente, né? Foi um choque bem grande. E aí foi quando eu comecei a ter várias crises, assim, de propósito, de entender por que eu tava aqui, aqui, assim, na vida, né? E, e aí eu falei, bom, depois de 6 meses eu tava muito pior do que eu tinha chegado. Aí eu falei, não quero voltar assim, não quero voltar assim pra casa, né? E aí vocês sabem, os jovens que estão por aí, balada, bebida, as coisas que tem por aí, né? Então tava meio que indo nesse caminho. E aí eu falei, não quero voltar assim, do jeito que, pior do que eu cheguei, não. Então eu fiquei mais 6 meses, só que pra isso eu tive que trabalhar. Daí eu fui trabalhar de au pair, né? Fui morar na casa de uma família. Também comecei a limpar um restaurante, assim, fui fazendo o que tinha pra conseguir me manter lá. E isso foi quando começou uma grande transformação, né? Porque até então eu não tinha precisado, assim, eu tive uma vida Confortável. confortável, não? Sim. E aí foi quando começou assim, de eu realmente dar valor para as coisas, né? Valorizar as coisas, na verdade. E, e aí, essa casa que eu fui ser au pair, tinha uma igreja adventista na rua, né? Então a igreja adventista do sétimo dia estava lá na rua. E a minha avó, que é a mãe da minha mãe, era adventista. Mas como a minha mãe saiu, quando ela era jovem, da igreja adventista, eu não tive contato. Eu cresci na igreja católica. Eu nunca tinha ido na igreja adventista, mas eu sabia por causa da minha avó. Sabia assim, que ela não fazia as coisas no sábado, mas eu não tinha muito conhecimento. E aí aí eu vi essa igreja e falei, nossa, eu vou mandar uma foto para minha mãe, né? Porque nunca imaginei que ia ter uma. A Irlanda é um país totalmente católico, né? Aliás, já tá bem secular, na verdade, mas é católico. Uhum. E aí eu falei, um dia eu vou aí tirar uma foto. Aí eu acordei um sábado e fui, e aí eu até fumava, assim, eu tinha vários hábitos que não estavam legais, assim, sabe? E aí chegando lá, eu pensei que ia só tirar uma foto e ir embora. Mas cheguei lá, encontrei um monte de brasileiro, assim, tinha vários jovens brasileiros, assim, metade, não é uma igreja grande, né? Mas metade era de brasileiro. Eu falei, nossa, eu não sabia, eles me acolheram. É, isso fez toda a diferença na minha vida também, o jeito que me acolheram, me receberam. Eu era uma pessoa bem diferente, assim, do que talvez eles estivessem acostumados no jeito de vestir, né? As coisas que eu tava usando, meu modo de ser, mas eles me receberam super bem. E eu cheguei, tipo, umas 9 da manhã, eu fui embora 9 da noite. Eu passei o sábado inteiro lá na igreja. Nem eu Só ia só acreditei, tirar uma mas fotinha, Ia passou só, o ia dia só tirar uma inteiro. foto. sim, mas assim, foi um programa atrás do outro, aí foi almoço, aí depois foi não sei o que lá de brasileiros, e aí teve jogo, e aí, nossa, assim, eu me senti muito bem, porque não precisei fazer nada, assim, de bebida ou de coisa, sabe? Assim, eram pessoas boas, então foi algo muito saudável. E eu falei, nossa, eu gostei muito. Eu falei, nem acredito que eu fiquei o dia inteiro na igreja, né? Porque pra quem nunca tinha ido na igreja. E aí eu voltei. E aí nesse dia, né, que eu fui lá, eles me sortearam pra uma atividade que teve lá e saiu meu nome. Aí eles falaram, ó, a gente vai orar por você. Aí eu falei, não acredito, assim, obrigada, mas eu não acredito, assim, não acredito nessas coisas de oração, mas obrigada, assim, né? Aí eles falaram, só que tem que voltar daqui a um mês, porque vai ter outro joguinho desse, e aí você volta pra gente, enfim, fazer com outra pessoa. Daí eu falei, beleza, mas na minha cabeça eu falei, nossa, nunca mais vou voltar nessa igreja, né? E aí, só que esse um mês, né, foi quando, tipo, era dezembro, finzinho de dezembro. E aí eu saí pra fazer um mochilão, que foi outro sonho que eu realizei, assim, depois de limpar muita fralda e limpar muito Mochilão chão. na Europa mesmo. Sim, só nos países ali. E aí eu já senti umas diferenças, assim, nesse mochilão que eu fiz, né? Porque eu já não sentia tanta vontade de ficar bebendo, eu queria mais aproveitar as coisas, eu queria estar bem, assim, sabe? E eu falei, nossa, o que será que tá. Assim, tem alguma coisa diferente. E os meus amigos que estavam junto, que já estavam acostumados com outro, né, com outro estilo, ficavam, nossa, mas o que você tem? Você tá doente? Tipo, o que aconteceu? Aí eu falei, não, assim, não quis falar porque eu tinha vergonha, mas aí beleza. Aí depois de um mês, eu voltei pra fazer a dinâmica lá, porque tinha que dar tipo um brinde, né? Eu recebi depois tinha que entregar. E aí, ai, tem uns amigos mexicanos aqui. Olá, Jackson! E aí, inclusive eu tô com a minha
blusa do México. Ai, que legal. Legal. Sim, o bordado é muito lindo. Daí, eu voltei um mês depois, e aí eu falei, olha, tá acontecendo uma coisa estranha, eu tô sentindo uma coisa estranha. E a minha avó era dessa igreja, então assim, eu quero estudar a Bíblia para entender as coisas. Tipo, eu pedi um estudo bíblico, assim, na lata. E aí lá tinha uma moça que ela é advogada também, então a gente se conectou muito bem, sabe? E aí ela teve muita paciência comigo, e eu tive todos os estudos bíblicos. E aí, assim, foi uma transformação incrível, porque longe de casa, longe de todo mundo, com essas novas pessoas que eu tinha literalmente acabado de conhecer, eu comecei a ter várias respostas desses vazios que eu tinha na minha vida, sabe? E foi uma experiência muito pessoal e muito forte, assim, porque não foi ninguém tentando me convencer, não, assim, foi totalmente fora da minha bolha ali, sabe? Então eu experimentei mesmo essa transformação. E isso virou a chave total, assim, na minha vida, porque eu deixei de fazer várias coisas que me faziam mal e eu encontrei um novo propósito, que era, assim, do mesmo jeito que isso literalmente salvou minha vida, porque eu tinha uns pensamentos bem, assim, não sabia porque eu vivia, coisas assim, sabe? E tem muita gente, eu sei que, não, talvez não sei se a gente vai alcançar esse público, mas eu sei que tem muita gente que passa por isso também. E eu encontrei um propósito. Então, eu virei a chavinha de vida assim, tipo, nossa, eu quero viver agora pra falar disso pras pessoas, entendeu? Pra ajudar outras pessoas também. Sim, não de querer convencer outras pessoas, mas assim, do jeito que me ajudou, tá disposta a compartilhar isso com... É tipo assim, quando você come uma comida muito boa, aí você fala, meu, olha, experimenta isso aqui porque isso aqui é muito bom, né? Sim. Não que você fala, nossa, come isso aqui porque você tem que comer, porque eu gostei, você tem que comer, mas é tipo, olha, isso aqui é muito legal, eu queria muito que você experimentasse. Então foi aí que mudou, assim, virou a chave e mudou totalmente minha vida. Cara, que legal. E nesse momento você, então, assim, tinha ido com o propósito de passar só 6 meses, voltar e terminar sua faculdade no Brasil. Uhum. E aí começou a mudar um pouco suas ideias, aí você resolveu fazer o quê? Resolveu voltar e terminar seu curso? Resolveu mudar e fazer outra coisa? Não, eu voltei pro Brasil. Aí Que ano foi isso? Foi 2012, 2013. 2012 para 2013. E aí eu voltei pro Brasil, decidi me batizar lá porque eu queria mostrar pra minha família. E um detalhe, assim, muito coincidência esse mundo. Enquanto estava na Irlanda, minha mãe voltou pra igreja adventista também, lá no Brasil, lá na nossa cidadezinha, e ela se batizou. Mas eu não tava, eu não vi o processo dela. Então, quando eu cheguei, e a gente tava falando essas coisas, né, de sábado, não sei o que, ela... O que aconteceu com você, meu filho? Eu falei, o que aconteceu com você, minha mãe? O que aconteceu Como se aqui? vocês tivessem se encontrado de novo, né? Sim, reencontrado duas pessoas, assim, Desconhecidas. novas, literalmente. Desconhecidas. Sim, aí eu fui e daí eu me batizei lá e voltei para São Paulo. Assim, fui terminar minha carreira, né, lá na faculdade. E nesses faltavam 2 anos, né, 2 anos. E nesse processo de 2 anos, lá em São Paulo, eu comecei a participar de pequenos grupos. Então, tive um líder jovem lá e pastores que me discipularam muito, assim, tiveram muita paciência comigo, porque eu cheguei não só com essa mudança de vida, assim, na parte espiritual, mas eu cheguei valorizando coisas que a gente não valoriza, sabe? E muito desprendida da parte materialista, porque a gente sabe que quando a gente começa a viajar com pouco, né? Tipo, você tem que dormir no aeroporto, você só pode ir com uma mochila. Eu fui para o Marrocos também, onde era outra cultura. Então, são valores que transformam, realmente, né? Então, eu voltei muito diferente, assim, eu voltei, olha, querendo revolucionar tudo. E eles tiveram muita paciência comigo, lá em São Paulo. E nesses pequenos grupos, foi quando também eu comecei a participar muito de projetos sociais, né? Fazer trabalho voluntário. Sim. E a gente fazia um lá na Praça da Sé, que é uma praça que tem no centro de São Paulo. A gente ia no hospital, fazer visita para as crianças com carinha de palhaço. Assim, também saiu uma reportagem, esqueci de mandar para vocês, mas teve um morador de rua que eu socorri lá no meio da rua, trouxe ele para casa, aí saiu notícia também, porque foi um negócio assim, que mina louca é essa? Então começou essa uma nova fase de realmente viver muito na prática isso. E começou a entrar muito com conflito com a vida que eu levava, porque eu trabalhava no escritório na Paulista, com casos assim de pessoas com muito dinheiro brigando com pessoas que tinham mais dinheiro ainda, sabe? Umas coisas que começou a não fazer sentido mais pra mim, né?
Eu sei que precisa, eu sei que é uma profissão também, mas começou a dar muito nó na minha cabeça. E aí, quando eu terminei a faculdade, né, eu tirei o AB, tudo certinho, comecei a trabalhar num lugar muito bom, assim, que demorou 9 meses para conseguir ser aceita lá, sabe? No escritório mesmo de elite. Só que chegou lá, aí começou, assim, falei, não, não pode ser tudo isso que aconteceu na minha vida para eu ficar 12 horas aqui nesse escritório, né? Então, eu posso considerar assim que eu cheguei até o topo, né? Assim, até onde eu podia alcançar na parte de carreira. Profissional. E não era. É, profissional, obrigada. E não era aí, sabe? E aí eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Porque aqui em São Paulo eu já tô fazendo tudo que, assim, tudo que tem pra fazer, eu já tava fazendo dentro dos meus limites. Aí eu falei, não, eu quero entregar tudo, assim, quero entregar totalmente, né? E aí eu falei, mas pra onde eu vou? Antes de você agora entrar na sua decisão, antes de você entrar, só quero nos Ok. comentários aqui, ó, da sua amiga falando, que pena que não consigo entender nada. O seu amigo Ah, é falando o aqui, Jackson do ó, México. provavelmente é dos seus amigos Amigo, da... tens que aprender português. Sim, 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 essa live é em português. Desculpe. Pero que tendo na tecla SAP, acá. Não, mentira. Vou mandar um abraço também aqui para Carolina, que tá mandando um beijo para você. Gente, agora ela vai entrar na parte onde ela decidiu ir para fora do Brasil, ter uma experiência sozinha, tá? Então, se você realmente está achando legal até agora a live, clica no coraçãozinho aqui embaixo do queixo dela aqui, ó, embaixo do queixo dela. Tem um coraçãozinho para o Instagram entender que essa live está sendo relevante. E também envia para seus amigos também. Clica nesse aviãozinho. E se tiver qualquer pergunta, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo também para a gente falar, para vocês também interagirem com a Yasmin. Tá legal? Yasmin, linda a sua história de conversão. Linda mesmo. Eu acho que o Papai do Céu ele sempre prepara uns caminhos que a gente nunca espera, né? Uhum. Para que ele consiga alcançar o nosso coração. Imagina, você teve que ir para a Europa, né? Para a Europa, para um lugar onde você nunca imaginou que ia numa igreja, chegando lá e você conheceu Jesus Cristo. Que lindo, lindo, lindo. Sim. Agora a gente vai ver. Pode falar, Não, pode eu falar. queria dizer, e as pessoas que me cuidaram lá também, foi toda a diferença, porque não foi só chegar numa igreja, porque Sim, podia, como acontece, né? Às vezes as pessoas entram, saem da igreja e ninguém vê, assim, Sim. foi sim, só sim. mais uma. Mas toda a diferença, e eu sou eternamente grata para essas pessoas, né, que tiveram paciência comigo, que cuidaram de mim. Vários já voltaram pro Brasil, a gente ainda mantém contato. Essa advogada, a outra moça que me deu o estudo, até hoje ela cuida de mim. São 9 anos já? Que massa, que Sim, lindo. 9 anos. E até hoje Discipulado. ela cuida de mim. Sim. Então, essa também foi a grande diferença. E eu realmente Não, na devo a verdade, minha vida a eles, né? essa é a principal diferença, né? Porque você só vai num lugar onde você é bem-vindo, você é bem cuidado, você é amado. Né? Uhum. E eu acho que a gente, como cristão, entende isso como igreja, né? Você realmente se Como importar comunidade. com o outro, Se né? importar E com o querer outro. amar de verdade, né? Ó, Sim. a gente ainda tem 3 países para falar. A gente já iniciou a nossa live. Cara, ô Yasmin, tem que escrever um livro dessa história, hein? Escrever um livro, hein? Ó, Sim, é que ela ainda tá acontecendo, mas acho que eu chego ao momento que eu vou falar, bom, legal. aqui acho que ainda O agora já problema dá. desses dois aqui, ó, é que os dois são esquecidos, entendeu? Aí a gente tem que fazer, tipo, fazer um diário semanal para não esquecer o que acontece. Porque, cara, todo dia é uma história diferente na nossa vida também. Mas, enfim, vamos lá. E aí você tava nesse escritório, no seu ápice profissional, e você pensou, Uhum. cara, tipo, não é isso, eu não tô satisfeito, não tô feliz, né? Quero Não, ser mais relevante. quero ser mais né? relevante, quero fazer algo a mais, porque eu não tô me sentindo muito bem. Continua. Sim. Aí eu falei, mas pra onde eu vou, né? Aí, literal, assim, eu abri o Facebook e aí tava lá, precisa de voluntário na China. Aí eu falei, bom, já que é pra ir pra algum lugar, que seja o China, ué. Por que não, né? E Sim. aí eu mandei, eu precisava de professor de inglês, né? Pra crianças voluntário. Aí eu falei, mandei meus papéis, eu falei, bom, não sou nativa que fala, né? Não sou, tipo, americana, pessoas que nasceram no país que fala inglês. Mas eu posso tentar, né? Quem sabe? É. Mandei meus papéis e, assim, em 3 meses eu tava no avião, indo pra China. Caramba, que Sim, aí rápido. eu tive que sair do escritório. Aconteceram umas coisas lá também, eu acabei saindo. E eles mandaram a passagem pra mim. E aí eu falei, tipo, gente, tô indo pra China. Meus pais, que menina, que você tá louca? Você vai pra China? Eu falei, vou. E aí, não é que eu sabia, assim, não era que a China era o meu sonho, ou que foi algo muito assim, mas
eu queria esse propósito e aí foi a porta que abriu. Você sentiu como se fosse realmente um chamada, né? Você estivesse sendo Sim, chamada pra ir pra lá. sim. E assim, eu sei que na China, hoje, eu sigo muitos brasileiros e estrangeiros que estão na China. Tem. A galera vai trabalhar, vai para fazer business também. Tem gente que vive, por exemplo, em Xangai ou Pequim, que são cidades internacionais e vivem um outro estilo de vida lá, né? Mas o lugar que eu fui era tipo interior do interior, assim. Cara, Uma verdadeira imersão, qual foi né? o nome da cidade que você foi? Chama Shijiazhuang. Shijiazhuang. Ah, ok. Você nem perguntou, Sim. Nem sei porque eu Agnes. perguntei. Não, desculpa, gente, desculpa. Eu nem devia ter perguntado isso, mas continua. Não, mas pra quem sabe, né? Quem sabe alguém está escutando aqui conhece a China, sabe? Sim. Vocês interessam Olha, se Tá informar. bom, qual o muito nome da cidade que ela provável. foi? Qual o nome da cidade que ela foi? Não, vocês têm que Acho melhor falar, deixar vocês têm ela que falar, falar. porque ela que tava lá, Ah, entendeu? entendi. Então, é uma cidadezinha muito X, assim, é quase, assim, bem no interiorzinho ali no norte. Daí eu fui, então eu fui com outro propósito, sabe? Um outro objetivo, né? Mas também existe, então assim, as experiências que eu vou contar agora é dessa cidade que eu fiquei, porque eu decidi estar ali no meio deles e viver com eles, né? Sim. Mas não é a realidade de todos os estrangeiros que estão na China. Tem gente que vive em cidade internacional e que é mais, né, internacional, então tem um outro estilo de vida, vai para trabalhar, então assim, essas são as minhas experiências, mas isso não define a China, porque a China é um país enorme, né? E depende muito do seu propósito e das coisas que você estão lá. Sim, Então, acho que é importante deixar isso claro, assim, porque não significa que isso resume toda a China, né? com certeza. Mas aí eu fui, tipo assim, sem conhecer ninguém. Eu tinha feito um contato com um pastor que era brasileiro, mas ele estava lá no sul. Daí eu falei, bom, pelo menos tem alguém que conhece alguém, então eu fui. E aí chegou lá, começou o meu primeiro ano como voluntária para dar aula para criancinhas chinesas. E foi uma experiência muito incrível, porque eu não sabia falar nada de chinês. Hoje eu sou, tipo, mais ou menos, mas eu não sabia falar nada. Então, assim, era uma aventura, tudo, para ir a primeira vez no mercado. Eu lembro até hoje, assim, que eu falava, meu Deus, todas aquelas letrinhas Ni hao, ni hao. em hao, né? Mas todas as letrinhas, eu falei, gente, como é que eu vou sobreviver nesse lugar? E eu ia dar aula para as crianças e as crianças ficavam falando, não entendia nada, nada, nada. Mas Tá, foi uma mas experiência muito incrível. a direção da escola sabia que você não falava chinês. Sabia? Não, assim, eles queriam trazer o estrangeiro para dar aula de inglês, porque todos Ah, os chinesinhos, essa nova geração, precisa e tem que aprender inglês, né? É uma meta lá deles. Então, a ideia do projeto é trazer estrangeiros, porque a gente tem cara diferente deles, né? Tipo, eu era celebridade naquela cidade, porque você coloca o aham. pé na rua, você é a pessoa diferente, entendeu? Não tem, assim, como eu disse, não era um lugar com muitos estrangeiros, então Turístico, né? não era. Então eu colocava o pé na rua, tipo assim, literal, todo mundo começava a tirar foto, vinha, queria mexer no cabelo. Selfie, selfie. É, sim. E aí depois que eu não. Era engraçado, porque depois que eu comecei a aprender a falar um pouquinho, eu falava pra eles, ó, 10 conto, viu? 10 conto foto. E eles davam risada. E aí a intenção é isso, trazer estrangeiros que têm realmente essa, né, um rosto diferente para dar mais um tom de internacional na escola, né? Na escola. Entendi. É uma forma de marketing, né? Também para Sim, atrair novos alunos, né? Para que eles tenham interesse em estar numa escola em que você realmente vai aprender inglês com um Com estrangeiro. estrangeiro. sim. Então esse foi meu primeiro ano lá e foi E, bem sofrido, assim, por causa do idioma e da diferença, né? Porque assim, cara, eu fico é, imaginando que você não te conhecia ninguém, você não sabia falar a língua, você tinha o uhum, desafio de trabalhar num lugar onde você não falava, tipo, a língua local, você não conseguia se comunicar, assim, bem, né? Repassar sua informação 100% de accuracy, né? De De certeza que a outra certeza, pessoa vai que a entender, pessoa vai né? entender. Cara, e sozinha, né? Como era a questão do fato de você ser mulher lá? Era tranquilo? Sozinha? foi tranquilo porque assim, nesse projeto, né, nesse lugar que eu fui, peraí, deixa eu colocar o carregador aqui. Tinha outras meninas já, né, que já estavam lá. Ah, Então, tá pra me ver? Sim. Tá. tá. Então, eu tive, assim, tava vivendo, compartilhando o lugar com outras duas meninas.
Então a gente meio que fazia tudo junto, né? Então foi tranquilo. Mas em questão de segurança, eu nunca tive nenhum problema lá. Tem esse... Os estrangeiros se incomodam muito com isso de chamar atenção, né? Do chinês realmente não respeitar o seu espaço e literalmente tá com o telefone na sua cara para tirar uma foto de você. Mas com o fato de ser mulher, também porque a gente fazia as coisas juntas, nunca tive nenhum problema. Eu tive problema com o diretor da escola. Teve um choque muito grande aí cultural, um choque de cultura, né? Porque eles não estão acostumados também, assim, o patrão e o empregado, assim, é muito submisso, né? E eu era novinha, agora eu tô com 30, mas eu tinha 25. Eu era muito novinha. E cheguei com a minha opinião, né? Assim, cheguei não aceitando tudo também, colocando meus limites. Então foi um choque muito grande com ele. E hoje que eu entendo um pouco mais da cultura, eu entendo que é porque ele tinha uma posição de chefe, né? E também porque ele era homem ou mulher, sozinha, nova. Isso influenciou bastante na minha experiência. Outra coisa que acontecia também, que não afetou a mim, mas eu acho que é legal falar aqui, é que por exemplo, eu tinha uma amiga do Canadá e ela é negra. Então, ela também sofria um pouco, porque se a gente ia num lugar e a escola apresentava as duas, eu e ela, meu inglês não é perfeito, assim, sabe? Mas eles preferiam eu do que ela. Então, ela também passou por outro tipo de conflitos Racismo. ali. Mas não é um racismo igual desse lado daqui do mundo, né? Mas é o fato deles terem essa ideia de americano que é branco, né? E é estranho, porque até americanos que eram negros, eles não tinham ideia que era americano. É uma imagem meio estranha que tem construída lá do que seria um americano, né? Sim. Então, ela como mulher e negra passou outros tipos de conflito. O meu mesmo, para mim, o mais difícil foi essa relação com o patrão mesmo, com o diretor. Aí você passou quanto tempo lá? Nesse projeto voluntário foi 1 ano que eu fiquei nessa escola com ele. E aí E foi um projeto terminei... totalmente voluntário, não tinha nada a ver com a religião, missão, as coisas assim, né? O diretor era de uma religião, né? Ele era da religião adventista também. Aham. Mas Entendi. a escola não, era a escola dele. E ele Ok. conecta com pessoas, né, adventistas também, para levar elas para lá para trabalhar para ele. Legal. E se Né? tiver Mas é alguém aqui um assistindo que negócio. queira ir para a China, eles podem entrar em contato com essa escola lá? Você acha que é possível? Agora tá fechada, né? A fronteira da China tá fechada. E agora as novas leis, eu acho que só para dar aula de inglês é só quem é nativo. Só quem é de algum país que realmente fala assim, brasileiro, eu não recomendaria ir. Mas vem a outra parte da história. Quando eu terminei com ele esse 1 ano, e também por outras questões que eu não vou abrir aqui agora, mas quem quiser, se tiver interesse de ir para a China, eu posso falar um pouco mais das questões um pouco mais pessoais. No privado. Mas, sim, sim. É que aconteceram algumas coisas estranhas na maneira de administrar a escola, mas tudo bem. Depois que passou essa fase, eu voltei pro Brasil, eu achei que tinha acabado. Eu falei, bom, já foi meu ano aí, né? De loucura, melhor voltar pra vida normal. Aí uma universidade do governo de lá, da mesma cidadezinha lá que eu tava, me chamou para ir dar aula de português. Porque eu sou do Brasil, então eu sou nativa da língua portuguesa, então era permitido, né, na lei. E aí eu voltei. E eles não sabiam de nada, assim, das outras partes, né, de religião, essas coisas, não sabiam de nada. Eles só sabiam que eu era uma professora boa, né, e que o pessoal gostava de mim. Receberam uma recomendação. Então eu voltei. Assim, literalmente, quando eu cheguei no Brasil, que eu saí do avião, que eu conectei o Wi-Fi, chegou a carta convite para voltar. Eu falei, ok, então se a porta tá abrindo de novo, eu vou. E os meus amigos me tiram muito sarro comigo, porque eu fico falando esse negócio de porta abrir, né? Aí eles ficam tirando sarro. Mas realmente, esse é o jeito que eu vejo as coisas se conduzindo na minha vida, né? E também tem que ter muita obediência, né? Para quando fechar e eu ver que aí não é. Entender Por mais que que não é, doa, né? sim, por mais que seja dolorido, não é, né? Não é pra acontecer. Então eu voltei. Eu voltei por mais 2 anos para dar aula de português numa universidade normal lá, né?
Só que a única questão é que, assim, como era de português, o salário era bem pouquinho, assim. Era bem pouquinho, mas como eu não fui com esse objetivo de ter uma carreira ou de, né, ganhar dinheiro, pra mim, o fato de estar lá já era o maior benefício que eu tinha, né? Aham. Porque foi no mesmo lugar a mesma cidadezinha, e aí eu consegui continuar com os meus amigos. Em um ano eu já consegui fazer muitas amizades, a gente começou com muitos pequenos grupos, me conectei com pessoas de outros países também, assim, tinha um pequeno grupo só com indianos. Então, tipo, toda terça eu ia lá, a gente ia lá, e era como se eu estivesse entrando na Índia, porque o dormitório deles, né, cheirava curry, tipo, eles escutavam música de lá, se vestiam, então, tipo, eu nunca Maravilhoso. pisei na Índia, mas eu sinto que eu já fui pra lá. Cheirava curry, é ótimo. Cheirava Juro! Você abriu o Nossa, devia ser dormitório, era muito tipo bom. aquele... Bom? Sim. Não, a comida deles, né? Ah, ok. Lá. Nossa, muito boa. Aí a gente comia com a mão, sabe? Sei. Era muito legal. E aí depois tinha um grupo que era com os estrangeiros e a maioria era da África. Então também aprendi a falar umas palavrinhas dele, ganhei roupas deles, então comia comida com eles, como se eu já tivesse ido para alguns lugares lá. Aham. E tinha um que era com os chineses também, que a maioria era com os alunos, que eu e as outras meninas conhecia, e eles queriam conhecer mais dos estrangeiros, e a gente fazia um jantar todo sábado em casa. Sempre era feito assim, em volta da mesa. Eu também eu acredito muito nesse conceito que é a mesa. Eu estou sempre Sim. postando coisas Comida. aqui no meu stories, que é estar à mesa com as pessoas. E assim, É só um. uma pausa da experiência em si no país, para quem está acompanhando não sabe exatamente o que é esse pequeno grupo, qual que é o propósito, mais ou menos o que vocês faziam, só para o pessoal se contextualizar. Um pequeno grupo é quando a gente se reúne. A grande diferença é que, assim, somos poucas pessoas. Assim, começa com pouco, depois fica um monte. Mas a ideia é se reunir para se conectar, para compartilhar as coisas que acontecem durante a semana. Se você tem dificuldades, um ajuda o outro. E comer juntos, né? E era mais ou menos o que Jesus fazia, né? Estava com as pessoas, sentava, comia com elas e atendia as necessidades também. E como isso foi muito importante na minha caminhada espiritual, eu acredito muito nesse movimento, né? É claro que não substitui quem quer ir na igreja normal, né? No dia que tem que ir lá, no culto, ou não sei, na missa, mas você se reunir em casa com as pessoas, realmente olhar olho no olho, escutar, né? Uma Às vezes a gente intimidade, ficava... né? Intimidade tem poder Sim, isso, né, cara? muito, muito, porque onde você tem um lugar hoje em dia que você pode chegar e abrir seu coração e saber que as pessoas ali estão ali para cuidar de você. Sim. E não para te julgar, Não pra né? te julgar muitas vezes. Aham, ou que, tipo, às vezes você entra e sai do lugar, você nem foi notado, né? E então isso fez a diferença, assim. E eu vi pessoas, falando um pouco mais da parte da religião, né? Que nunca tinham falado de Deus. Então a gente aqui desse lado do mundo tem uma ideia de Deus, mesmo quem não acredita, a gente já ouve falar. Ou a gente sabe que é Jesus, a gente sabe que é uma Bíblia, a gente já viu uma cruz. Agora, essas pessoas lá, nunca. Você fala Deus, mas assim, tipo, que Deus que você tá falando, É. entendeu? Sim. Então, através da mesa, através de estar em pequeno grupo, também era o modo de viver isso que a gente acredita. Que é o amor, que é cuidar das pessoas, que é tipo assim, cara, às vezes a maioria era estudante. E os estrangeiros que viviam lá, porque eu tive duas experiências, com os locais, né, com os chineses, e com os estrangeiros que também estavam lá na China. E às vezes esses estrangeiros não tinham para comer no dia, ou no dia seguinte, sabe? Ou estavam doentes. Teve um que foi internado, a gente foi todos os dias visitar ele no hospital. Isso faz a diferença Apoio na vida das emocional pessoas. também, Foi querendo ou emocional, não, né? né? Sim, às vezes sem você precisar, você nem tem que abrir a Bíblia para falar nada, falar de doutrina nenhuma, né? Porque a gente está vivendo aquilo mesmo, na prática. Sim, com certeza. Então essa é a grande diferença de um pequeno grupo que é mais relacional, intencional e tem muita comida gostosa também. Tem comida. Tudo de E, bom. e essa foi minha experiência por mais 2 anos ali como professora. Você ficou 2 anos e 6 meses, então, no total? 3 anos. Não, 3 total anos. são 4, porque vem a próxima parte. Uau! Vem a próxima parte. Eu fiquei, então, 1 ano como voluntária, né, com essa escola do diretor chinês. 2 anos na universidade como professora de português. E aí acabou o contrato com a universidade. Eu voltei pro Brasil e falei, bom, agora acabou, então
né? Tentar voltar à vida normal. Aí eu recebi um convite não foi um convite, foi uma oportunidade de estudar, uma bolsa de estudo. Uau. Pra Na mesma estudar cidade? chinês. Não, aí era no sul. Aí era no Ok. sul. Mas assim, eu sinto também que, como eu disse, né? Quando a porta abre, quando a porta fecha, isso é algo muito forte na minha vida. Quando fechou a porta ali, eu falei, bom, eu acho que até pra minha segurança, com o tipo de atividades que a gente fazia lá, e a proporção que estava tomando, eu falei, acho que isso até pra minha segurança e segurança das pessoas que estão envolvidas nisso tudo, eu achei eu senti que era hora de ir embora. Não na hora, né? Porque na hora eu chorava e nossa, como doeu muito. Mas depois eu falei, bom, toda mudança é pro bem, tem que confiar nisso, né? Que tudo coopera pro bem. Então, no meu quarto ano eu voltei pro sul, que é um lugar lindo também, assim, que é como se fosse outra China, uma paisagem totalmente diferente do norte. E foi ali que eu estudei. Aí eu estudei por um semestre, né, que deu mais ou menos uns 3 meses de aula. E aí eu comecei a aprender a fazer os risquinhos, desenhar aqueles caracteres, foi muito difícil. Legal. E de professora, eu virei estudante, aluna. E foi uma diferença também bem... Mas uma curiosidade, durante esse período que você estava estudando, a universidade te dava um suporte financeiro ou você trabalhava nesse meio tempo? Não, eu recebi uma bolsa de um projeto. Era uma bolsa de estudo. Foi Ok. uma bolsa de estudo. Não era da universidade, mas de uma outra organização que me deu essa bolsa de estudo para ir. Uhum. Que Que sensacional, cara. sim, assim, detalhes, mas assim, eu posso ir esclarecendo pra galera que tem muito interesse, né? Mas Sim, com aqui certeza. fica... Agora, sim, eu queria fazer uma pergunta também que muita gente fala. Por exemplo, eu queria tanto ser voluntária, ajudar pessoas, mas eu acredito que a minha profissão não se encaixa em outros países. E você é um ótimo exemplo porque você era advogada. Então, assim, você estuda as leis do Brasil, Constituição do Brasil, várias coisas que tecnicamente Não se aplicam. não se aplicam em outros países, né? Como é que você vai ser útil em outro país que tem diferentes leis, diferentes práticas, né? Nesse caso que você se tornou uma professora, se tem alguém aqui que está assistindo que pense a mesma coisa, eu não sei como que eu seria útil com o meu estudo, com o meu preparo. Você precisou, assim, fazer algum treinamento ou com algum conhecimento que você conseguiu reaproveitar do que você estudou para poder te ajudar também? Ou foi na raça? Você foi... Não, com certeza foi, mas... Sim, mas assim, eu ainda sou advogada, minha OAB ainda tá ativa lá no Brasil, então eu posso dar assessoria, um pouco de consultoria, ainda ajudo algumas pessoas que precisam. Não deixo de ser advogada, mas eu descobri um novo talento. E se eu não tiver, aqui é a dica, se eu não tivesse disposta aí, eu jamais ia descobrir que eu tenho esse talento para ser professora, porque eu nem sabia, mas eu gosto muito de criança e elas gostam muito de mim. Então, foi um talento que eu descobri e acho que o segredo é estar disposto, assim, talvez a profissão específica não vai ter, né, naquele momento. Mas se você se colocar à disposição, você vai descobrir outras coisas que você pode fazer, né? Outros talentos. Sim. E aí, nesse Pra caso, você mim não também. precisa... Como você sentiu, então, que foi algo de talento mesmo, que você sentiu que saiu natural, mas que você não sabia antes, você sentiu que não precisou de muito treinamento para dar aula? Ou você realmente chegou a fazer alguma coisa específica de preparos? Sim, assim, como tudo que a gente tem que fazer, eu acredito, ainda mais quando a gente está se colocando à disposição para servir outras pessoas, eu tento sempre fazer o meu melhor. Então, eu comecei a ler muito, a minha mãe é professora, a minha avó também era professora, então eu fiquei perguntando para ela, perguntava para as outras meninas que já eram professoras há mais tempo lá, né? Porque é diferente também você ser professora no Brasil, você ser professora para estrangeiros, né? Então, eu comecei a tentar me capacitar da melhor maneira para eu entregar um melhor, para servir de uma melhor maneira as pessoas também, né? Então, nos primeiros dias eu não sabia, não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas depois eu fui começando a pegar prática e eu ainda tenho um sonho que é me qualificar mesmo, assim, estudar mais para essa área e me qualificar. Espero conseguir um dia, porque é algo que me interessa muito. Sim. Mas eu acho que obrigada sim, também. Compartilhar. Não. Então, para quem está acompanhando aqui, tá vendo? É mais um exemplo de que nós todos somos capazes de nos adaptar e nós todos temos vários talentos até mesmo escondidos, né? Que a gente nem imagina dentro de nós e que podem ser explorados. Uhum. E tem um negócio de escoteiros, assim, que chamam de desbravadores, né? Eu nunca coloquei um lenço no meu pescoço, eu não sei amarrar, eu não sei dar um nó. E
no fim, fui lá liderar um acampamento de uma semana, não sei quantos chinesinhos vieram e passaram uma semana com a gente. Eu falei, gente, eu não sei o que é isso que eu tô fazendo. Mas é aquilo, tipo assim, você tem que tá disposto para fazer o que tem para fazer. E quando de professora que eu virei aluna, foi também uma mudança muito grande para mim, assim, porque eu ficava pensando já como professora o que a professora estava falando. E eu falava, não posso ficar me metendo, assim, eu tenho que ser aluna e respeitar como aluna. Mas eu acho que a gente depende muito do seu propósito também. Como eu literalmente larguei tudo, assim, eu deixei tudo para me entregar isso, eu estava disposta a pagar. Tava aberta, né? Sim, aberta. Eu acredito justamente isso que você falou. A partir do momento que a gente já abre mão da nossa carreira, da nossa vida, eu acho que já está implícito que você está aberto para aprender algo novo, né? Então não necessariamente você está perdendo algo, mas você está ganhando outras coisas e não está deixando de ter aquilo de antes. Você, como você falou, você continua sendo uma advogada, você continua, tudo aquilo que você fez ainda é útil, né? Ainda faz parte de quem você é, mas você abriu outras oportunidades também, né? Ganhou mais coisas. Olha só, Yasmin, a nossa estratégia inicial da live era você falar também um pouco sobre a Tailândia e México. Mas tá tão legal falar sobre a China, cara, que eu acho que a gente vai focar só na China contigo hoje. E a gente marca um outro dia pra você falar sobre Tailândia e México, pode ser? Tá bom. Porque, cara, 3 anos na China, mano, em uma live de menos de 1 hora. Quase 4, né, que ela falou? Quase 4, mano. Foram 4 anos, então, você cara. falou agora só... Então você ficou um semestre como aluna. E aí depois o que aconteceu? Aconteceu o Covid, que foi em janeiro do ano passado. Chegou o Covid e aí fechou tudo, assim, porque chegou lá na China pra gente antes, né? E lá fechou tudo mesmo. Não tinha um ser vivo na rua. Então, cancelou o semestre, fechou tudo. Então, os grupos que a gente tinha, as outras coisas que a gente tava fazendo, não tinha mais como. Ficou zero, assim. Foram 2, 3 semanas quase, sem literalmente colocar o pé pra fora. Então, foi aí que com o projeto que eu tava, né, o pessoal que dava bolsa de estudo pra mim, e tinha outros alunos lá também, tinha outras estrangeiras estudando. Então, no fim, a gente decidiu sair de lá e ir pro norte da Tailândia, porque fica pertinho, tem fronteira ali. Então, imagina que é tipo 2 horas, era pertinho ir pra Tailândia. E aí, foi lá que começou uma história na Tailândia, que quando a gente foi pro orfanato, ajudar também como voluntário lá para cuidar das crianças. Legal. Cara, eu não sei quanta galera que tá aqui assistindo, tem cerca de 13 pessoas, mas, cara, a China ela me traz muita curiosidade, né? Traz muito, tipo, porque é uma cultura totalmente milenar e diferente da nossa realidade no Brasil, ou melhor, ocidental, né? Nossa realidade do Ocidente aqui. E se você, galera, se você que tá aqui assistindo, tiver alguma pergunta, clica aqui embaixo nessa pontinha de interrogação, que a gente já vai falar, já fala aqui, já pergunta para Yasmin. Aproveita a oportunidade dela. 4 anos na China, pô, ela tem muito que compartilhar pra gente. Agora, tem uma nova ferramenta aqui no Instagram que você consegue chamar mais de uma pessoa para live. Entendeu? Você consegue fazer tipo uma chamada com 4 pessoas na mesma tela, tipo uma chamada de vídeo de WhatsApp. Então, eu vou convidar alguma pessoa que está aqui para aí a pessoa fazer alguma pergunta para Yasmin. Ó. Vou chamar a... Chama o Nicolas que morou na China. Não, o Nicolas me negou aqui, eu já chamei ele, mas ele me negou. Chama a Isabela. Isabela, lá do Rio de Janeiro, chama a Isabela. Isabela, tô te convidando aqui. Se você tiver alguma pergunta para Yasmin, já chegando perguntando aí. Ó, eles mandaram uma aqui na caixinha. Eu também tenho uma pergunta que eu quero fazer. Como você passou muito tempo lá, o que você levou assim de aprendizado? Porque, obviamente, quando a gente sai do nosso lugar de conforto para ir poder ajudar o outro, você está querendo não ensinar, dar algo. Mas o que você sentiu, assim, algumas coisas que você recebeu, assim, de aprendizado que você acredita que vai levar para a vida toda? Especificamente sobre eles, né, lá na China, talvez. Nossa, primeiro eu aprendi, assim, algo que, assim, muito pessoal, né? Mas como realmente me custou tudo estar lá, eu acho que foi realmente a primeira vez que eu me entreguei mesmo e estava muito aberta para conhecer as pessoas, sabe? E aceitar as pessoas e respeitar, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Legal. Muito bom. Entrou o Nicolas!
Gente, pra quem não sabe, o Nicolas, nosso parceiro, nosso padrinho de casamento, quer dizer, padrinho de casamento não, porque ele não foi no nosso casamento. Ele foi convidado para ser padrinho, mas ele não foi. Por Ele quê? estava na Por quê? China. Por quê? Ele estava justamente aonde? Na China, gente. O cara estava na China. Ó, não sei se a Yasmin conhece o Nicolas, mas a gente convidou ele aqui para estar com a gente na live, porque ele também teve essa experiência lá. Nicolas, quanto tempo você passou lá na China? 1 ano. 1 ano. Legal. Não foram 2 anos? É que foi 1 ano em Hong Kong primeiro. Cara, o teu áudio tá bem baixo. Não dá pra ouvir bem. Você tá no fone, alguma Fala coisa? mais Tem que colocar um alto. fone aí, Nicolas. Ó, enquanto o Nicolas coloca um fone aí no negócio dele, eu vou lançar uma pergunta que foi mandada aqui. Ó, Yasmin, o Augusto está perguntando se existe perseguição religiosa na China. Como vocês lidaram com isso lá? Sim, existe. Existe e a maneira de lidar foi respeitando, né? Tem Legal. que respeitar e tomar muito cuidado. Foi andar dentro da lei, né? Algumas coisas eu era um pouco ilegal lá, mas é que é difícil. É difícil ficar falando assim aqui, Sim, né? sim. Esse tipo de assunto, mas tem que tomar muito cuidado e não sei, usar de ferramentas que pode, né? Por isso que o pequeno grupo era algo que sim, era possível. Mas tem uma história engraçada que a gente estava fazendo uma vez e eu já estava acostumada, assim, né? Mas era num apartamento. E aí chegou, não sei quem era, alguém bateu muito, mas bateu muito forte na porta. E aí eu falei, do jeito que bateu, assustou, sabe? Porque pra entrar no apartamento, pra subir, tem que passar na portaria e tudo. E chegou batendo muito forte na porta. Eu falei, gente, esconde tudo. Aí começamos, pegamos os livros, as coisas que estavam jogamos tudo pra debaixo da cama e recolheu tudo e guardou e trancou. E aí eu saí assim, com uma cara normal, abri. Aí tinha 2 senhoras. E aí eu tentei me comunicar lá. Daí no fim elas só vieram entregar um papelzinho lá que era do condomínio pra avisar, não sei o que. Eu falei, nossa, que susto. Aí a gente voltou. Mas, ou seja, Mas- é uma experiência que você vive ali, né? No Com o limite, no coração limite. ali. Sim, sim. E também a gente fazia alguns congressos com estrangeiros que estavam lá. Porque também, como eu disse, né, eram duas maneiras ali, com os locais e com os estrangeiros. Então a gente fazia uns congressos, assim, pra galera se reunir, porque realmente o ambiente religioso lá é muito diferente. Então alguns se afastavam. Então era uma maneira de dar uma motivada ali e falar assim, não, tamo junto. E já aconteceu de cancelar, de rastrearem, o governo acabou sabendo e aí cancelou. Mas é uma situação muito estranha, porque, tipo assim, o hotel já, assim, o hall, o lugar lá pra fazer já tava tudo pago. E, tipo assim, do dono do lugar te ligar e falar, não, a gente não pode fazer, tô devolvendo seu dinheiro e não dá mais. E as pessoas que iam, então cada um foi rastreado e, por exemplo, se eu era uma aluna ou se eu era uma professora, iam ligar na minha universidade para falar, olha, essa professora sua não pode sair esse fim de semana, porque ela tá indo para tal lugar, então não pode. E aconteceu isso já 2 vezes, e um dos meninos que estava lá no norte acabou sendo, talvez, acabou... Sendo convidado assim. Falaram que falaram que se ele continuasse, né, compartilhando as coisas, convidando e tudo, fazendo aquilo, que ele, né, já tinha dado o tempo dele lá na China, que ele podia voltar pro país dele. Isso significava que ele ia perder todos os estudos, o mestrado, tudo que estava fazendo lá. Daí, no fim, aplicaram uma multa, que foi caríssima, a gente teve que juntar todo mundo para conseguir pagar e deixaram ele, pelo menos, tirar o certificado dele e depois ele já foi. Mas isso são histórias, assim, que eu estava lá. Tipo assim, eu estava no grupo, eu vi. Imagina as que a gente não fica sabendo, né? Só de ser E um realmente evento os de locais estrangeiros, passam por isso. só Já de ser um evento de respondeu a estrangeiro pergunta do Augusto aí. já desperta um pouco mais, né, dos olhos, assim, né, do governo, da vigilância. E como você mencionou que foi no norte também, né? Depois sua vida no sul, acho que foi um pouco mais tranquila, né? Naquela região, tipo, não eram centros, assim, tão visados, né, pela fiscalização e tal. Então, a nossa vida naquele sul, acho que foi um pouco mais tranquila também, né? Do que na época do norte, né?
que também existe, tipo, com relação à perseguição religiosa, digamos assim, a fiscalização é mais forte em grandes centros, né? Tipo capital, em umas cidades mais grandes, onde existe uma presença mais maciça do governo em todas as áreas, né? Inclusive na religiosa. Mas se você vive mais no interior ou cidades não tão visadas, existe uma maior liberdade assim em todas as áreas, inclusive na própria vida religiosa do pessoal também. Legal. Sim, e também em Pequim, em Xangai, que são cidades bem grandes, tem igrejas enormes lá, o pessoal vai, tem igrejas só de estrangeiros, é tudo bem legalizado, assim, né? Mas aí quando a gente vai para China mesmo, aí sim, acontece esse tipo de coisa. E isso que a gente é estrangeiro, né? Então a gente não sofre as consequências igual como se fosse um local, porque eu conheço os irmãos, né? Uma irmã também, que realmente, assim, já passaram por coisas que a gente escuta vê em filminhos, assim. Mas isso A gente realmente ouve acontece. várias histórias, né? A gente tenta fazer o oposto para não ter complicações, né? Eu lembro que a gente nunca se conheceu pessoalmente, né, Yasmin? Mas a gente conversou bastante, desde que eu fui para lá e tal. E eu vi que alguém perguntou ali com relação a ser explícito, né? Eu acho que essa visão, esse entendimento, ele é totalmente, ele acontece totalmente só quando a gente tá lá dentro, né? E sente a atmosfera, o que que é viver naquele lugar e entende como que é a legislação, né? Porque, assim, a gente olha aqui de fora do mundo ocidental e a gente chama de perseguição religiosa. Mas quando a gente está lá dentro, não é perseguição, é simplesmente uma escolha de obedecer à legislação nacional ou não, entendeu? Não é algo, estamos perseguindo as igrejas. Não, nós temos uma legislação bem detalhadinha para qualquer religião que queira funcionar dentro do país. Quer funcionar? Anda na linha, entendeu? Já é bem Então, claro. isso é claro, e existem regras que sim, se um brasileiro, se alguém ocidental for olhar, vai, assim, na nosso vocabulário, nossa, isso é perseguição, isso sabe, é tolher certas liberdades. Mas para o chinês, não, ele está cumprindo a lei do país dele, né? Então, existem inúmeras, faz pouco tempo, né? Foi tipo, faz uns 2, 3 anos que uma legislação bem mais rígida com relação às religiões foi lançada na China e tal. E claro, e não é só para o cristão, né? Para qualquer religião que queira funcionar lá. Então, que nem a Yasmin falou, existe as igrejas legalizadas, toda igreja, toda religião cristã pode funcionar lá e tal, mas hoje em dia e cada vez mais existem mais regras para cumprir, né? Por Sim, exemplo, por a gente exemplo. podia visitar uma igreja adventista lá, por exemplo, mas a gente que é estrangeiro não podia nem subir no púlpito, entendeu? A gente não pode nem pegar o microfone. Na Posso ir minha, visitar. na igreja que eu ia lá, Nicolas, a gente não podia estar no mesmo lugar que os chineses. Tem Nossa. que, tem que ficar a gente era numa sala e eles lá em cima né, não podia. E Uau. teve uma cena também que é no Natal. No Natal, assim, era o único dia que tinha um evento. Mas é que nem o Nicolas falou, depende da região, né? Como eu tava no norte, lá era um pouquinho mais. A fiscalização era um pouquinho mais pesada. E o Natal era aberto, assim, então tinha. Você podia convidar pessoas para trazer, era permitido. Só que eu nunca vou esquecer, porque tinha polícia dentro da igreja com arma, tipo, para ver o que estava acontecendo. E aí, então, assim, não é perseguição que o cara vai vir atrás de você tudo, mas é nesse tipo de coisas, assim, que, tipo, você tá no Eu ia falar Natal das lá. câmeras só, Ah, que não, tu não, falando também de as câmeras. polícia, essa eu nunca vi. Nessa que eu tava, né? E aí, tipo, eu Sim. olhei assim, nossa, uma polícia, como se a gente fosse perigo ou fosse fazer alguma coisa. Então é bem soft, assim, é bem. Você não percebe diretamente, né? Uma outra maneira também é de bloquear o visto, né? Se eles sabem que você está fazendo alguma coisa, eles tiram seu visto e você é convidado a retirar e não pode voltar por um bom tempo. E isso às vezes acontece, dependendo de como as coisas vão lá, se sabem de coisa que está fazendo ou não. Uau, Uau. quanta coisa. Geralmente Inclusive, essa, rapidinho, só pra essa dizer perda pra de quem tá chegando agora, que tem o pessoal chegando agora na live, essa live vai ficar salva
Então, se você não ouviu as experiências, tudo que foi falado no início da live, teve algumas perguntas aqui. Por que que você foi para a China? De onde surgiu isso? Então, fica aí, ó. A gente vai deixar salvo, você vai conseguir assistir. E tem uma pessoa que também, o Ale, tá perguntando de onde vocês são, qual assunto, por gentileza. Então, nós somos todos brasileiros, mas que temos essa paixão de aceitar o que a gente chama de chamado para servir outras pessoas que nós amamos e acreditamos que são nossos irmãos em Cristo, em outros lugares do mundo também. Então, hoje a gente está aqui com a Yasmin, que foi para a China, e o Nicolas aqui também entrou aqui para participar junto, que também teve uma experiência lá na China. E a gente está compartilhando, eles estão compartilhando um pouquinho da experiência deles. Então, basicamente isso. Mas, Nicolas, pode continuar. Eu não, eu ia falar é que sim, essa legislação nova sobre religiosidade é bem extensa, né? Mas eu ia dar outros exemplos assim que aos olhos de alguém ocidental num país 100% ou quase 100% livre, espanta, né? Tipo, tem essa ali, ó, o gringo não pode participar, ele pode no máximo assistir, né? Em alguns lugares até em lugar separado, como a Yasmin falou. Toda igreja que vai funcionar vai ter câmeras do governo dentro da igreja, né? Tipo, então não tem essa de tu ir lá participar. Se tu for, tu tá lascado, né? E boas partes dessas câmeras ao redor do país, ela tem detecção facial, então tu é facilmente detectado, né? Não é só uma câmera que ninguém vai ver e saber o que aconteceu. Tinha que deixar a tua barbona crescer, cara, nesses momentos assim e tal, pra não te reconhecerem. Daí os caras pensavam que eu era de Bangladesh, tipo árabe, não Bangladesh. Árabe. Bangladesh tem um monte de brother, eles vão pensar que eu sou árabe. Mais ainda. Mas daí tem cartazes do Partido Comunista com foto do presidente fora de cada igreja. E assim, ó, por exemplo, tem uma regra nova que menor de 18 anos não pode mais frequentar nenhuma reunião religiosa na China. Uau! Sim. Vê? E isso é. Qual que é o futuro das religiões em pouco tempo? Acaba, entendeu? Porque só sobra adulto e velho. Então, claro, só que assim, o povo tenta cumprir as leis até onde elas não atrapalham tanto assim, né? Então, assim, em lugares mais tranquilos, o povo continua levando criança para a igreja. Mas eu aposto que lá na região norte, onde a Yasmin morou antes, existe uma fiscalização maior, existe lugar que vai ter o policial lá, existe lugar que vai ter um fiscal do governo barrando a entrada do menor de idade, sabe? E então, assim, realmente é uma legislação em que o chinês está lá, cara, ele tenta cumprir e tal, vai tentar burlar de vez em quando, vai tomar uma chamada, talvez, dependendo de onde ele mora, né? Mas a gente olha daqui, nossa, isso é perseguição total. E para eles já estão só a vivendo realidade, um cristianismo mais complicadinho. Sim, lá no norte também, só para terminar o assunto, tem uma igreja que é adventista, que tem 3 mil membros. Assim, ela é a maior igreja que tem lá na China. É enorme, enorme, assim, é muito, muito grande. Eu já fui visitar algumas vezes. E o que acontece também, a influência e a maioria são pastoras também, acho que isso é legal falar aqui. A grande maioria são mulheres que lideram e cuidam da igreja, isso é muito legal. Mas essa família, né, dessa pastora que começou com o grupo, tudo, ela tem uma grande influência ali com o pessoal do governo da região dela ali, né? Então, a igreja dela é legalizada, tem muitos estrangeiros, é uma das maiores comunidades estrangeiras adventistas que tem na China, é tudo ok. Mas chegou também essa lei de não poder as crianças irem para lá. E são muitas crianças, imagina, são 3 mil membros e pensar que cada um tem uma... Então agora eles estão buscando outras alternativas de arrumar um salão, algum lugar para estar só as crianças ali. E os pais poderem continuar indo, né? Então eles ficam tentando buscar umas opções, mas sim, essa vai chegando, sabe? Que vem de cima para baixo e você vê começando a afetar ali no dia a dia. Gente, só para vocês terem noção, o Nicolas e a Yasmin estão falando nem 10% do que eles viveram lá, porque, cara, além de ser algo meio que sensível comentar numa live, porque eles lidaram com um país que é proibido, mas não é, né? É meio que andar em cima do muro, andar em cima de ovos, sabe? Eles não podem comentar tudo nessa live do que eles viveram. Só para vocês terem noção, assim, da imensa responsabilidade que eles tiveram sendo cristãos estrangeiros num país onde
era tudo meio que limitado, sabe? Então, por isso que eles estão segurando muitas palavras para falar, por isso que eles estão falando só, assim, Por alto. purpurinas, por alto, o que acontecia lá, porque é um desafio totalmente diferente do que é a nossa realidade no Brasil. Nicolas, um beijo grande. Foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente vai finalizar a live aqui com a Yasmin e perguntar se alguém tem mais Valeu, alguma gente. pergunta. Grande abraço. Abraço, Yasmin. Até mais. Beijo. Valeu, gente. Qualquer coisa a gente faz uma China parte 2, aí a gente faz desde o início contigo. Abraço. Mas- Boa noite. Tchau. Valeu. Mas antes da gente terminar, uma coisa que eu posso falar aqui aberto, né, que não tem problema, é que assim também, pra mim, na experiência, né? Quando eu cheguei lá, a igreja lá é bem diferente, né? Agora falando mais pros que já são mais crentes, que já tem mais um pouco de vivência nisso. É muito diferente, né? Assim, a gente tem que ficar numa salinha separado. Então, não tem programação, não tem louvor, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então, eu comecei também muitos pros jovens, assim. Tipo, cara, você vai na tua igreja, onde é tudo liberado, você tem liberdade, e você reclama da programação, você reclama do seu pastor, você reclama disso, reclama do som porque não é do jeito que você quer, porque não pode isso, porque tem aquilo. Mas, assim, tem lugares onde, se você realmente não quiser viver o que você está vivendo, não vai ter ninguém ali para fazer por você, né? Então, quando a gente ia lá, a gente literalmente era igreja para muitas pessoas, né? Então, não tinha para que reclamar da programação, não tinha. Então, foi um outro que virou uma outra chave, tipo assim, o que agora né? Chega de só consumir, mas também de começar a colocar isso em prática. Então, às vezes, quando eu volto para igrejas, que tem igrejas enormes no Brasil, né? No México também, assim, vários países onde é livre, é ok. E eu sei que não é fácil, né? Eu sei que tem vários problemas. Mas quando eu começo a ouvir muitos jovens reclamando, eu falo, tá, mas o que você tá fazendo também para mudar isso? Porque é fácil chegar aqui, tá na sua zona de conforto e só consumir, né? Mas quando a gente também vai começar a entender que a gente é a igreja também, sabe? A gente também é parte disso. Por mais que exista um sistema, líderes e, né, uma hierarquia que a gente acontece e tem muitos problemas, a gente também tem que começar a virar essa chavezinha, né? Com Sim. certeza. Cara, que legal o papo. Eu acho que esse assunto da religião, ainda a gente teria talvez umas 5 ou 10 lives pra gente comentar. Mas tem algumas perguntas, assim, de forma geral, aqui, que até o Léo perguntou aqui, Léo Eu não Antônio. tô conseguindo ver as Não perguntas. tá conseguindo ver Não sei se você tá os recebendo. comentários? Não, os comentários aqui, o Léo perguntou como você se... Qual foi a pergunta dele? Eu perdi aqui a pergunta dele. Como você se sustentava lá na China, né? Você comentou no início da live. E também teve outra pergunta que ele fez aqui. Acho que tá aqui, ó. Perguntou se você é casada ou não. Se você foi sozinha, né? Ou foi junto com outras pessoas. Você já respondeu, mas você pode responder pra galera que chegou depois. Tá, eu fui sozinha, né? Tô solteira. Rolou uns crushes aí no meio do caminho, mas eu tô solteira. E bem, isso também nunca foi evento, né? E eu acho que travou um pouco. Tá me ouvindo? Tá vendo? Acho que travou. Estamos Bom, te voltou. ouvindo. Tá. Eu falei assim, nunca foi um impedimento, né? Porque óbvio que se eu pudesse casar e ir junto, ia ser uma experiência muito incrível também, igual vocês, assim, vocês são o que me dá esperança. Eu falo, não, é possível, porque tem o two e go, assim, se tem os dois lá, e também tem o pra lá e pra cá, eu fico olhando e falo, não, tudo bem, eu sei que é possível, um dia isso vai ser possível. Mas também não ia ficar esperando viver algo, uma experiência que me foi, assim, Sim. essa porta que abriu na minha vida, porque eu tô Não tem solteira, ninguém do porque eu seu sou lado. mulher, né? Sim. Sim. Aham. O que é uma grande E como eu inspiração, me sustentava, porque assim, realmente, você ter alguém do seu lado, com certeza ajuda muito. Porque você tem ali uma rede de apoio muito íntima, né? Então, quando um tá mais pra baixo, o Não outro sei. levanta. Então, você indo sozinho, assim, demonstra que realmente é possível e que Deus realmente fortalece, né? Nesses momentos em que falta, talvez, alguém ali fisicamente para poder te dar aquele abraço, eu tenho certeza que em algum momento você também se sentiu abraçada por Deus de outras formas, né? sim, e tem pessoas, assim, e tem muitas pessoas boas no mundo, assim. É algo que eu também falo muito, assim, porque onde eu chego, né, por mais que eu tô sozinha, que minha família ficou no Brasil,
sempre tem uma família, sabe? Eu tenho várias mães chinesas, várias mães mexicanas. Eu tenho mãe em todo lugar do mundo, porque a galera, assim, tem pessoas boas, né? Então eu também Sim. vejo muito cuidado de Deus comigo através dessas pessoas que me cuidam ali no. Nossa, que nem eu tenho que falar do México, mas ali no México, nossa, encontrei muita gente boa, pessoas que abriram a casa mesmo pra eu ficar. Então, isso é algo que eu não sei, assim, tô solteira, mas eu sempre vejo o cuidado, né? E outros tipos de relações também, né? Que são importantes, com certeza. E o Uhum. Augusto aqui, ele até fez um comentário que conheci vocês e comecei a seguir quando o Anderson do 196 Sonhos encontrou vocês em Bangladesh. Parabéns. Obrigada, Augusto. A gente está aqui realmente para compartilhar com vocês e com todo mundo que quer ver histórias incríveis também de outras pessoas, como a Yasmin. Então, fico feliz que você está aqui vendo a história da Yasmin. Você pode seguir ela aqui também no Instagram. E se você tiver, talvez, perguntas e que você tem interesse de ir para a China um dia, pode entrar em contato com você, né, Yasmin? Sim, estamos aqui para te servir, Augusto. Yasmin, para finalizar nossa live, que eu não tô com zero vontade de finalizar nossa live, porque o papo tá muito bom. E eu realmente Vocês estão me colocando para fora. Não, eu quero finalizar com o que a gente sempre finaliza toda live, que é as perguntas ping-pong, né? Eu faço uma pergunta, Ok. você responde com uma palavra. Ok? Preparada? Uhum. De novo, eu vou fingir que eu tenho algo preparado aqui, mas eu não tenho. Vai sair. Ai, eu adoro. É que essa pessoa, gente, tem uma criatividade muito grande na mente dele, entendeu? Tem que valorizar. Não é qualquer um. Você também me ajuda, tá? Esse aqui me ajuda. Ó, Yasmin, vamos lá. Uma pessoa. Jesus. Um familiar. Minha mãe. Um hobby. Viajar. Viagem. Serviço. E agora, para finalizar, missão. O que é missão para você? Amor. Não. Amor. Ah, legal. Onde a gente estiver, vai ser sempre amor. Que bacana, legal. Gente, uma salva de palmas para Yasmin. O pessoal que tá em casa pode bater palma aí, sem problema nenhum. A gente tá ouvindo. Que papo legal contigo. A gente com certeza quer O marcar pessoal uma tá parte... mandando coraçõezinhos, né, como forma de palma. Coraçõezinhos são de palmas ali, ó. Yasmin. Minha prima tá aqui. Nossa, entrou várias, tipo, umas galeras bem... Legal. Inclusive, gente, pra quem tá acompanhando, nós vamos ter a Yasmin de novo aqui pra conversar com a gente sobre a Tailândia e o México, tá, gente? A história dela não acabou. A história dela não Em acabou. breve vamos divulgar nosso próximo encontro, então fique ligado aqui que a gente vai divulgar. Só falta ver as datas aí, né, Yasmin? Que a gente tá desde o ano passado, desde dezembro, tentando marcar essa live. E se continuar nesse mesmo ritmo, só vai sair em outubro a nossa live. Não, a gente consegue antes. Sim, porque eu também queria falar mais sobre o trabalho voluntário, né? Assim, de não só viajar, não só ir por viagem, turismo, mas como é diferente você ir com um propósito. Nossa, tem muita coisa pra conversar, mas também tem o meu Instagram aqui, se alguém ficou com dúvida, quer mais perguntas, eu tô disponível. Tento sempre compartilhar. Vocês vão ver muitas mesas, assim, muita comida, muita gente. Praticamente é isso o meu Instagram, não tem muita coisa minha, assim. Mas eu tô aí, tento compartilhar um pouquinho como tem sido a minha caminhada. Legal. Nossa, foi muito inspirador ter conversado com você, pra nós também, né? Muito Porque você traz, assim, realmente essa chama que você tem dentro de você, de querer realmente servir, como você falou, né? Que viajar não é só passear, né? Mas você falou que viagem é você servir também, né? O próximo é uma oportunidade. Então, obrigada mais uma vez por ter aqui aberto essas experiências. Sabemos que alguns assuntos são meio sensíveis, mas mesmo assim você se colocou à disposição. Que Deus continue te abençoando e que você continue sendo inspiração para outras pessoas também que querem ter propósito de vida, se sentirem úteis para poder realmente fazer diferença na vida de outras pessoas. Amém. Obrigada também pelo convite. Vocês são minha inspiração. Vocês são um casal que, tipo assim, eu vejo foto dos dois, eu falei, não, eu sei que é possível, eu sei que... assim, tá ótimo essa vida solteira, mas assim, eu olho o tio igual e falo, não, tá aí, Deus. Né? Então, vamos ver. Pode dar certo. É desafiador aqui também, né, amor? Às vezes a gente quer se arrancar o cabelo mas do outro. Eu aprendo muito com vocês, porque eu tô sempre acompanhando. Eu gosto de ter pessoas que me inspiram também, que tá vivendo
o mesmo propósito, então eu aprendo muito com o que vocês compartilham. Legal. Ai, Obrigada. amém. Obrigado. Graças a Deus. Glória a Deus, que bacana. Yasmin, um beijo grande, fica com Deus. Se você tá aqui, Outro. gente, ó, eu só quero mandar um salve aqui, ó, Yasmin, pro Júnior que tá aqui, que chegou no final da live, vacilão. Passeios em Pipi. Cara, a galera do Passeios em Pipi é sensacional. O Diogo tá desde o começo da live. Quer dizer, acho que o Diogo tá desde o começo da live, não, hein, Diogo? Entrou depois. Ó, A live vai ficar salva, tá bom? Não tem salvo. problema. O Márcio tá aqui, a Pode Elô. assistir. Elô, obrigado pela sua presença. É minha O Pablo, prima. Augusto, que participou também. o Augusto, o Pablo, o Renato. Beijos para todos vocês. Se A tiverem perguntas, Renata. podem falar com a gente, mandar mensagem no privado também, sem nenhum problema. A Renata e a Nayara também participaram aqui junto com a gente. E muito obrigado pela presença de vocês. Yasmin, Um beijo grande. Foi um Beijo! prazer, Deus. Saitien! viu? Tati, Tati. Não sei falar. Ai, ai. Galera, o último episódio da nossa segunda temporada de lives vai ser junto com um amigo nosso que atualmente está no Alasca. Mas ele está 3 anos de estar no Alasca. Ele estava 3 anos no Chad. Ele é missionário no Chad junto com a esposa dele, que é médica, e trabalha num hospital lá no interior do Chad, assim, uma parada bem bizarra, assim. Ela saiu de hospital aqui nos Estados Unidos, né, tudo bonitinho e tal, pra Servir, servir realmente. e chegar cheia de sangue em casa. Assim, ela tem cada história meio louca, assim, lá no Chad. Então, o bicho vai pegar na próxima live aqui, hein? A princípio, sexta-feira que vem, tá bom? Se acontecer Fiquem qualquer atentos imprevisto... aqui que a gente vai divulgar no Isso nosso aí. Twigo. Se tiver qualquer imprevisto, a gente avisa. Mas desde já, o papo de hoje foi muito bom com a Yasmin. Muito bom mesmo. Yasmin, Deus te abençoe. Sucesso na sua jornada. Essa live está salva, então se você gostou e quiser compartilhar com outras pessoas, é só você entrar no nosso perfil e você vai ver que tem a live da Yasmin e de outras pessoas também que compartilharam histórias incríveis, tá bom? O Léo falou, estou desde o começo. Léo, você é sensacional. Não é aquele que estou contigo, amor? É? Na foto tá muito pequena, eu não consigo ver. Depois É, eu entro eu no acho seu que perfil, Léo, isso- pra isso- ver quem é você. Eu não consigo. Estudou com a Eu sou meio carinha aqui, ó. cegueta aqui. Aqui, amor. Não, não, não. Estudou não? Eu não consigo ver por essa foto. Eu vou ter que entrar pra ver de pertinho. Ele falou Mas que é você tá isso desde aí, o começo. pessoal. É isso aí, tá desde o começo. Obrigado, Léo. Você é a nossa audiência número 1, nosso 5 stars aqui. Ó, o Augusto perguntou se a gente conhece alguém que está fazendo missão em local de guerra. Agora de cabeça eu não me lembro, mas pergunta, chama a gente no privado que a gente conversa um pouquinho melhor, a gente pensa direitinho pra te indicar se você tem alguma pergunta específica sobre isso, tá bom, Augusto? Beijos a todos, um lindo sábado e um ótimo final de semana. Valeu! Tchau, tchau.